Fazer economia não é tarefa de especialistas. É necessário planejar, aprender a ter objetivos e aprender a traçar metas para alcançá-los. Planejar é ter disciplina, além de almejar. É ter determinação, constância e muita paciência. Esse hábito pode ser transmitido de pai para filho, de avós para netos. O conhecimento se constrói como uma ponte. É um legado que se deixa de geração em geração, que se transmite de geração em geração. Quem nunca usou um ditado popular para expressar uma situação da atualidade? Para quem pensa que economia é coisa de economista ou é apenas mais uma disciplina estudada nas universidades, está muito enganado. A economia analisa a relação da produção, distribuição e consumo de bens e serviços e a administração desses recursos escassos. Ser bem-sucedido implica ter reservas, isso no âmbito individual ou coletivo. Individualmente, se tenho reservas, posso consumir mais do que preciso. E se aprendi a economizar, posso consumir o que preciso e emprestar o excedente ou investir. Essa mesma equação vale para empresas, cidades, estados e países. Atualmente se fala também de economia colaborativa, economia doméstica e economia criativa. A sociedade se reinventa e encontra novas formas de prover recursos. Saber de economia e saber economizar nunca foi tão importante. Entrevistamos o doutor professor Joilson Dias, do Departamento de Economia da UEM, um dos técnicos analistas das questões envolvidas no planejamento de Maringá 2020. Falamos de passado, de presente e de futuro. Hoje, no Arquitetando a Cidade e o Cidadão, estamos com o professor doutor Joilson Dias. Ele é professor titular do Departamento de Economia da UEM. O motivo do nosso encontro hoje é falar um pouquinho sobre planejamento, desde a esfera individual até as outras esferas. Então nós pedimos ao professor Joilson para falar um pouquinho da importância da economia desde uma visão do indivíduo. Obviamente, planejamento ele é parte inerente do estudo da economia, onde você, de forma generalizada, tenta implantar isso a nível individual, que nós chamamos de planejamento das finanças a nível individual, depois a nível de município, com os planejamentos de todo o setor público, municipal, estadual e também a nível federal. Então, esse aspecto importante de planejamento significa, dentre as outras, planejar o quê? Para onde? Qual direção que você vai dar para as suas finanças ou para os seus objetivos econômicos de longo prazo? Quer seja ele uma carreira, como você disse, né? Eu estou planejando o meu capital humano, que é isso que a gente chama em economia, e o que eu gostaria de ser quando eu tiver 30, 40 anos, estável, que tipo de conhecimento eu gostaria de ter, ou seja, que tipo de capital humano, que tipo de especialidade eu gostaria de ter, dominar, ou que tipo de contribuição eu gostaria de dar, na caso, como eu, como cientista, me perguntei, para a sociedade como um todo. E é possível fazer esse planejamento? É possível até se educar em família para que os filhos possam fazer um planejamento para a própria vida? Eu acho que é essencial, não só é possível, mas é dever dos pais e de todos nós, né, da cidade, da sociedade, a indicar essa necessidade de você ter um mínimo de planejamento na sua vida. O que significa isso? Significa dizer que objetivos eu pretendo conquistar de longo prazo. Então, que carreira eu gostaria de ter, se for o caso, ou, como cientista, o que eu gostaria de contribuir para a minha sociedade. Sou aquele cidadão que tem preocupações básicas em melhorar a minha sociedade. Então, os pais devem sim chamar os seus filhos e ensinar eles desde administrar suas finanças pessoais quando pequenos, como organizar suas matérias de escola, como ir frequentar a escola, atender suas atividades em geral. E isso é muito importante para a criança, para ela sentir que é o seguinte, administrar seu tempo é parte essencial do seu projeto de longo prazo de vida. Doutor, a sua participação na Visão de Maringá 2020, lá atrás, no início do CODEM, foi fundamental na parte técnica. Então você trabalhou com as questões de planejamento. Aí não só na esfera individual, mas na esfera do município. E depois isso foi revisto. Conta um pouquinho pra gente como é que é isso de planejar uma cidade. Na verdade, na época a gente estava fazendo todo o movimento de Maringá, que era o movimento Repensando Maringá, que era o Muda de Maringá, o Muda Maringá.
E para nós foi muito importante, a gente, na época, eu achei assim, a nossa filosofia deve ser de envolvimento dos cidadãos. Então a gente considera, o que significa isso? Você convida as principais lideranças, todo mundo, coloca todo mundo junto, faz um brainstorm, e dentro desse você vai sinalizar que políticas econômicas e sociais você gostaria de ser seguido no teu município, né? De todas as políticas, obviamente, isso foi traçado uma espécie de documento que daria direção a todos aqueles que viessem a seguir, desse essa continuidade a essas ideias. Realmente tivemos bastante sucesso com esse projeto. E dentre esse projeto também na época, o Instituto de Desenvolvimento Regional na época fez um projeto em parceria que era nós chamamos o Plano de Desenvolvimento Tecnológico de Maringá, que envolvia muito mais coisas, ou seja, o que você vai fazer em termos de tecnologia de Maringá, o que você vai deixar para o futuro, a que direção nós vamos dar a tecnologia sendo seguida, que é a grande fronteira do desenvolvimento econômico. E com isso surgiu o Tecnoparks, obviamente, uma série de outros, a Maringá Tecnópolis, e houve uma evolução muito grande nesses setores para Maringá. E isso fez uma sinalização muito importante, ou seja, a sociedade mostrou que ela estava em condições de propor ideias e que essas ideias podiam ser seguidas por aqueles que fossem nossos futuros dirigentes. O município, se a gente pensar no indivíduo e na sua casa, o município ele é a parte de convívio, onde todos os cidadãos convivem e têm que respeitar, têm que cuidar. Então não existe planejamento de uma cidade se não for para o cidadão. É isso que o senhor está nos dizendo? Exatamente. A cidade como um todo, o pilar de movimento é o cidadão. Na verdade, eu considero o cidadão a figura mais importante. A sociedade, às vezes, você olhar no Wikipedia, está definido, a sociedade é formada por um conjunto de pessoas, etc. Não é verdade isso, não. A sociedade é formada por um conjunto de cidadãos. E cidadão, ele difere. O cidadão é aquele que tem, além de ser honrado, de querer o bem da sua sociedade, ele trabalha em prol de formar a sociedade, de continuamente formar essa sociedade. Ou seja, ele envolve diretamente. Esse tipo de cidadão que a gente sempre quis formar lá atrás e que gostaria que desse continuidade, sempre envolvendo e fazendo com que esse cidadão seja, na verdade, refletido o seu conhecimento, essa evolução sua nos projetos e nos planejamentos do futuro. E falando em Master Planejamento, o que vocês fizeram em 97 para 2020 foi já um traçado de futuro. Já, como você mesmo disse, era ou Maringá muda ou muda Maringá, não é mesmo? E aí agora essa visão de 2047 que é muito complexa. Como você vê o resultado desse Master Planejamento? Vai atrair jovens para cá? A cidade vai crescer além dos 500 mil habitantes? O que vem por aí? Realmente tem que ver qual que é o grande projeto e o objetivo do Master Plan no final. Tá? Nós temos que perceber o seguinte, o Master Plan, quando foi concebido, pelo menos o projeto que eu conheci, a ideia é de você dar uma divulgação, uma característica internacional para Maringá, já que você vai divulgar a nível internacional, esse resultado desse trabalho. E a grande pergunta é o seguinte, nós vamos divulgar isso com que objetivo? Melhorar nossa sustentabilidade econômica e social do longo prazo, no qual você cria uma sustentabilidade para os jovens, e daí com isso, consequentemente, você cria empregos. Que crescimento econômico você vai querer ter, de tal forma que você sustentável. Mas vamos lembrar um pouquinho, desde 2001, e eu tenho os dados para confirmar isso, com o nosso plano inicial, a gente vem crescendo uma média de 8 a 8,5% ao ano em termos reais. Então, a gente já vem nessa velocidade. Obviamente, com as mudanças recentes, com as crises recentes, não. Então, o aspecto econômico, se for esse, o que ele vai diferir? O que ele vai aumentar ou ele vai estabilizar isso? Esse é o outro aspecto. O outro aspecto importante do Master Plan é que direção você vai dar para o nosso desenvolvimento urbano. Eu acho que essa é a grande questão relacionada de você tirar esse poder de você alterar leis locais, né, que possam de alguma forma criar uma distorção no teu desenvolvimento urbano e transferir isso para um plano cuja sociedade toda saiba, e aí é bastante valoroso esse plano, e porque você retira essa influência e com isso você conquista técnicas através do Master Plan, que permite você criar uma sociedade mais humanizada, um desenvolvimento urbano de melhor qualidade, onde você possa ter todo tipo de segurança, todo tipo de facilidade de transporte que você gostaria de ter numa sociedade do futuro. Professor, o Arquitetando, ele é seguido não só por pessoas assim muito entendidas, mas
por pessoas simples, pessoas comuns. E eu gostaria que você traduzisse para quem está nos assistindo o que é um crescimento econômico sustentável para uma cidade. O que significa isso? Trocando em miúdos. É muito simples. Significa dizer que você tem uma geração agora, e essa geração tem que deixar para a próxima geração, no mínimo, tudo aquilo que ela já recebeu. E de preferência um pouco melhor. Ou seja, maior quantidade de bens e serviços à tua disposição. Ou seja, você é capaz de procurar um emprego e encontrar, você é capaz de, com esse emprego, ver a tua perspectiva de desenvolvimento pessoal, humano, de capacidade de ser realizado dentro da cidade. Ou seja, a cidade permite você, oferta a você potencialidades em termos de desenvolvimento humano, entendeu? Do seu conhecimento. E a sociedade ganha com isso porque em troca tem sua produtividade. Então, quando eu falo de desenvolvimento sustentável, nós estamos falando no qual as gerações deixam para as gerações futuras uma qualidade de vida, deixa para essa geração uma qualidade de segurança, uma qualidade de transporte, ou seja, todos os aspectos bonitos de uma sociedade, entendeu? Para que essa próxima geração tome esse patamar e leve num novo patamar para a próxima geração do futuro. Ou seja, quando nós estamos pensando em sustentabilidade, nós estamos pensando em gerações atuais, pensando nas gerações futuras. E assim sucessivamente. É assim que você constrói uma sociedade sustentável de longo prazo, ou seja, cada um pensando na próxima geração. Bom, muito obrigada. A sua participação foi realmente muito válida. Hoje a gente consegue entender melhor esses aspectos e eu espero poder contar com a sua participação novamente no Arquitetando. Será um prazer poder retornar várias vezes ao programa Arquitetando para discutir qualquer tema relacionado ao meu conhecimento, óbvio.